A maioria dos líderes que eu atendo, eles não têm problema de estratégia, eles têm problema de hábitos. São hábitos que se repetem toda semana, que minam a confiança do time e acabam fazendo a equipe toda e a empresa rodar no modo sobrevivência. Hoje eu vou falar de 4 hábitos que transformam a liderança de uma maneira prática. São hábitos que eu utilizei durante a minha gestão e durante o período que eu liderava, para equipes reais, pessoas reais e que sim, tiravam eles do caos e trazia algo que realmente fazia sentido. Quando eu assumi a minha primeira filial na região ali do gerenciamento do banco, eu era muito nova, era a única mulher entre 21 gerentes e eu tive que trazer algo diferente, porque aquela equipe já estava cansada das gerências que tinham passado e também por ser meio que um laboratório. E foram com detalhes, pequenos hábitos que eu coloquei, mas eram hábitos de pele a pele, onde eu estaria junto com a equipe, estaria desenvolvendo e que esses hábitos sim, fizeram a diferença para que eu ganhasse também o prêmio de gestão de pessoas. Foi algo assim, ó, que mudou muito, tanto na minha carreira como para a equipe. Foi algo que realmente deu a liga, sabe? Deu a cola naquilo que eles precisavam naquele momento. O primeiro hábito, presença antes da cobrança. É um hábito muito simples, mas que a maioria dos líderes acabam ignorando, que é você estar presente sem ter uma meta ou porque você precisa fazer algum protocolo da empresa que você está trabalhando, você consegue estar junto com o funcionário, junto com o time. Você escolher, por escolha, fazer café da manhã, você fazer algo diferente, uma rotina de uma vez por semana você fazer almoço com o time, principalmente questão do happy hour, quando é necessário e quando isso encaixa, lógico, na tua forma de liderança ou na empresa também que você está trabalhando hoje. E caso você tenha um time pequeno, você ter aquela conversa sem pauta, você simplesmente perguntar como é que a pessoa tá, conversar algo que não precisa entrar no íntimo da pessoa, mas sim você vai construindo aquela relação de confiança, que é o mais importante para quando você é um líder. E uma equipe que confia no líder, ela entrega sem ser empurrada, além de se desenvolver e também está sempre alinhada com a cultura da empresa. Hábito número 2, feedback real, não feedback bonito. Não fazer aquele feedback sanduíche que hoje em dia já não engana ninguém. Feedback ele tem que ser muito claro, direto e muito respeitoso. Você tem que entender qual é o temperamento do seu funcionário, como que você se comunica melhor para ele. Você como líder tem que ter e desenvolver essas habilidades caso você não tenha para você ser mais assertivo quando você dá um feedback. Você tem que entender se é melhor falar com esse funcionário na parte da manhã, na parte do almoço, na parte um pouquinho mais pro final do dia. Se essa pessoa ela tem algum tipo de hábito ou mania, é muito bom você ter a empatia para você conseguir fazer esse feedback. Você vai atingir a pessoa da melhor forma possível. Você fazer essa leitura da personalidade, essa leitura do momento vai fazer a diferença total no feedback, aonde que, independente se ele tem que ser positivo ou é um feedback um pouco mais desafiador, que tem alguns pontos mais fortes para você se desenvolver na pessoa, isso sempre tem que ser feito de uma forma justa, né? Com o jogo na bola. Teve uma situação que eu tinha um operador de vendas, um gerente, que ele era leve e trás. É o famoso fofoqueiro. Ele criava encrenca, intriga em todo local, tanto com a área de vendas que ele atendia, como com os colegas ali. Ele sempre tinha que se destacar de alguma forma, então ele colocava uma pessoa contra a outra. Ele tinha uma performance absurda, ele batia todas as metas e mesmo assim eu tive que dar um feedback duro nele. E como preparar para essa conversa? Porque ela é aquela pessoa um pouco mais dissimulada e a gente vai ter em contato com todos os tipos de pessoas. São pessoas, é uma caixinha de surpresa cada vez que você tem que conversar diretamente. E como que isso foi resolvido? Ele não estava de acordo com a cultura da empresa e tive que posicionar. Então eu me muni de informações verídicas, tentei ser o mais branda, mais tranquila, mais blasé possível, né? Aquela coisa morna, para conseguir passar para ele os fatos de uma forma um pouco mais racional e depois trazer ele para a emoção, para ele entender o que ele estava fazendo e que eu sabia o que ele estava fazendo. Então, mesmo eu estando ali gerenciando, eu sabia o que estava acontecendo nos bastidores, falei antes mesmo do feedback final. Então, a maioria dos líderes, eles não sabem como ter essa conversa, como se preparar para ter essa conversa. E é muito importante que isso aconteça, porque daí a pessoa vai saber. Você não vai perder autoridade, principalmente na frente da sua equipe toda, e você consegue se posicionar. Hábito 3, delegar antes de desenvolver. E isso acontece muito. Quando você pega alguém que é muito bom, um exemplo nas vendas ou no operacional, no administrativo, que seja, e você pega aquela pessoa e coloca ela para liderar no seu lugar, ou tá criando um líder de time ou alguém para te substituir, você precisa prepará-lo. Ele precisa entender exatamente qual é o teu estilo de gestão, tem que estar muito claro qual é a cultura da empresa e o que ele deve fazer. Você realmente tem que tirar um tempo para treinar.
treinar, treinar e treinar. E esse é um erro muito comum, você delegar sem preparar. Daí o que acontece? Você perde um excelente vendedor, um administrativo, você acha, caramba, peguei a pessoa errada, e não, simplesmente ele não teve desenvolvimento. E aí você acaba fazendo o quê? Pega toda a carga que você tem que fazer o seu e fazer o dele, e ainda fica exposto em ter escolhido a pessoa que talvez não estivesse tão boa ou preparada o suficiente para assumir essa responsabilidade. Hábito 4. Você cuidar da própria energia. Ninguém consegue liderar no vazio. E eu fui essa líder. Eu trabalhava mais de 14 horas por dia, me dedicava demais ao time, fazia tudo o que eles pediam e também os meus pares, e não cuidava de mim. Até um dia que eu parei o carro na autoestrada porque eu não conseguia respirar. Burnout não é fraqueza, é resultado de um líder, de um gestor que achava que tinha que se dedicar mais às pessoas e não tinha tempo ou que não mereciam tempo de cuidar de si mesmo. E cuidar da sua energia não é egoísmo, é a primeira responsabilidade de quem lidera pessoas deve tomar. Presença cria confiança. Confiança abre espaço para um feedback real. Feedback real permite se desenvolver. É um ciclo e ele começa em você. E um líder que pratica esses 4 hábitos, ele não precisa forçar um resultado. O time vai entregar porque ele quer, porque tem alguém com clareza, lúcido à frente da equipe. Qual desses 4 hábitos você acha que deve desenvolver melhor? Me conta aqui nos comentários, eu quero ler cada resposta. E se esse vídeo fez sentido para você, inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo sobre liderança, pessoas, gestão de pessoas e gerenciamento. Até a próxima, pessoal!